Grande Livro apresenta a história da Reforma. Há muitos e muitos anos atrás, existia um homem chamado Martinho Lutero. Ele era um cristão muito dedicado ao ensino das Escrituras, ou seja, da Bíblia. Lutero era alemão e vivia na Alemanha, mas apesar disso, teve que estudar latim para poder estudar a Bíblia. Assim como em todos os outros países, a Bíblia era escrita somente em latim, que era uma espécie de língua oficial dos livros. Você deve estar se perguntando, mas como então as pessoas comuns que não sabiam latim podiam entender a palavra de Deus? Elas iam à igreja e os sacerdotes ensinavam. Na verdade, pouquíssimas pessoas sabiam latim. A maioria eram sacerdotes e estudiosos. As pessoas dependiam da explicação deles para entender as Escrituras. Isso não é nada bom. Conforme Martinho Lutero estudava a Bíblia, ele começou a perceber que algumas coisas estavam sendo ensinadas diferente de como estava na Bíblia. A primeira coisa que chamou a atenção dele foi que estavam ensinando que para ser perdoado de seus pecados e ir para o céu, era preciso pagar indulgências. Indulgências? O que era isso? Indulgências eram uma maneira de se comprar com dinheiro o perdão de Deus e garantir um lugar no céu. Ué, mas é isso que lemos nas Escrituras? Nós que lemos a Bíblia sabemos que não. Mas naquela época, como a maioria das pessoas comuns não sabiam o latim, elas não sabiam que isso não era verdade. Quanto mais Lutero estudava a Bíblia, mais erros encontrava nos ensinos dos sacerdotes. Então ele começou a escrever. E ele escreveu 95 teses, mostrando tudo o que deveria ser corrigido no ensino da Palavra de Deus. As 95 teses de Lutero eram baseadas em 5 princípios básicos das Escrituras, que ficaram conhecidos como os 5 solas. O primeiro sola é sola scriptura, que significa somente a Escritura, porque todo o ensino da fé cristã deve ser fundamentado na Bíblia, ou seja, a Escritura, pois está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O segundo sola é sola fide, que significa somente a fé, porque só existe uma forma de encontrar salvação: pela fé. Nossas obras não podem nos trazer salvação, porque a salvação só pode ser dada pela fé em Jesus. As boas obras são uma consequência da nossa salvação, ou seja, da presença de Jesus em nós, porque está escrito: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. O terceiro sola é sola gratia, que significa somente a graça, porque a salvação não é dada a nós por merecimento. Somos pecadores e somente pela graça, que é um presente de Deus, podemos receber salvação.
pois está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. O quarto sola é Solus Christus, que significa somente Cristo, porque Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Através de sua morte na cruz, temos agora acesso a Deus, sem precisar de intermediários, pois está escrito: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo 2, 5 e 6. E o quinto e último sola é Soli Deo Gloria, que significa somente a Deus a glória. Porque somente Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração, ninguém mais. Pois está escrito: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Salmos 115, 1. Depois de tudo pronto, ele enviou essa carta para um dos líderes de sua igreja. Era dia 31 de outubro de 1517. Mas essa carta não foi muito bem recebida pela sua liderança. Pelo contrário, eles ficaram muito irritados com Lutero e decidiram afastar ele da igreja e começaram a perseguir ele. Com isso, Lutero fugiu para salvar sua vida e se escondeu na casa de um amigo. E sabem o que ele fez lá? Ele começou a traduzir a Bíblia para sua língua, o alemão. Que grande ideia! Assim, as pessoas poderiam ler as Escrituras e conhecer a verdade. E Deus é tão bom que alguns anos antes disso tudo acontecer, um homem também alemão chamado Johannes Gutenberg desenvolveu uma máquina de impressão conhecida como imprensa, que fazia rapidamente cópias de textos em papel, que antes eram feitos à mão e demoravam muito para ser reproduzidos. Você acha que isso foi coincidência? Com certeza Deus estava cuidando de tudo. E assim que a Bíblia em alemão ficou pronta, ela foi rapidamente impressa e distribuída à população. Assim, muitas pessoas puderam ler e conhecer a verdade de Deus que está na sua palavra, a Bíblia. E assim foi instituído no dia 31 de outubro o Dia da Reforma, o dia em que Martinho Lutero trouxe a Bíblia para o centro, o fundamento do ensino da nossa fé. Aleluia! Se você gostou desse vídeo, dá um like com capricho e compartilhe ele com seus melhores amigos. Ah, e não se esquece de se inscrever para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau!